O tema do nosso vídeo de hoje é muito interessante, nós vamos falar sobre vinhos. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu amo um bom vinho. O clima aqui do Rio Grande do Sul combina muito com um bom vinho tinto. Eu comecei a apreciar vinhos já faz um bom tempo e criei uma verdadeira paixão por essa bebida que é considerada tão refinada e que muita gente tem um certo medo dela, um medo de não saber qual comprar, de não saber qual escolher. Eu passei por essa fase, eu não sou nenhuma profissional, não sou nenhuma expert no assunto, sou apenas uma apreciadora leiga, mas que hoje eu vou dar algumas dicas para vocês que também são leigos, para vocês que são iniciantes, então eu vou falar um pouquinho de como começar nesse mundo. Nesse vídeo eu vou falar apenas dos vinhos tintos que já estão aqui. Eu vou deixar os vinhos brancos e os espumantes para um próximo vídeo, para esse não ficar muito longo e para facilitar mais o entendimento de vocês que estão iniciando mesmo, senão vai ficar muita coisa confusa na cabeça de vocês. Mas então, bora lá, vamos iniciar. Infelizmente agora são 9h30 da manhã e eu não posso abrir, até posso, né? Não tem hora para apreciar um bom vinho, mas eu acabei de tomar café da manhã, acho que não vai cair muito bem o vinho, mas para gravar esse vídeo seria legal, né? Gravar tomando uma boa taça de vinho. Mas já que é de manhã, a gente tá trabalhando, então vamos deixar pra depois, vamos deixar pra noite. Antes de começar a falar sobre os vinhos tintos, eu só vou mostrar alguns acessórios que são interessantes pra quem quer começar a beber vinho, pra quem adora vinho, que são coisas que podem parecer básicas, mas que fazem a diferença. Então o primeiro acessório que faz muita diferença é um saca-rolhas bom, um abridor bom. Então esse aqui é o clássico, né? O modelinho mais clássico. Aqui vem a parte para você cortar essa parte de cima aqui da rolha, para daí você tirar ela. Então esse aqui vem com essa parte aqui que serve de apoio, né, para você apoiar na garrafa e abrir. Às vezes a gente acha que abrir vinho é difícil, mas na verdade a gente está usando um abridor que não é de qualidade, um abridor ruim. Existem hoje no mercado até abridores elétricos que facilitam muito a nossa vida. Eu tenho esse kit aqui também, que vem com um abridor que ele não é elétrico, mas que ele facilita muito a vida, principalmente de nós mulheres que às vezes temos mais dificuldades em abrir os vinhos, né? A gente sempre acaba pedindo pros homens, abre o vinho pra mim. Mas esse aqui é muito bom porque você encaixa bem essa parte aqui na garrafa. Deixa eu ver aqui. Ó, você encaixa aqui e aí com essa parte aqui você puxa ela até aqui e a rolha vai abrir sozinha com a maior facilidade desse mundo. E outra coisa que é muito legal são esses dois acessórios aqui. Esse aqui é um corta-gotas, que ele vem assim, bem basiquinho. Muita gente que não conhece até pode ganhar um desse aqui e jogar fora, porque não sabe pra que serve. Mas você enrola ele assim, ó, e coloca aqui na garrafa aberta. Aí não vai ficar vazando o vinho, sabe quando você enche a taça de vinho e fica escorrendo as gotas assim pela garrafa, fica a garrafa feia, ou até mesmo pinga na mesa? Então você coloca isso aqui ou isso aqui, que vai facilitar a vida na hora de servir o vinho. Parece bobagem, mas facilita bastante mesmo. E outra coisa que muita gente considera as pessoas enjoadas quando falam, mas na verdade quem vai se acostumando a beber vinho acaba ficando enjoado mesmo para isso, que é a taça do vinho. Uma boa taça de vinho, ela é uma taça maior, né, que você consegue fazer aquele joguinho todo lindo do vinho. E a taça, então, ela precisa ser mais fina, uma taça de cristal, né, fina, olhem. E sempre de um tamanho assim maior. Quando você começa a apreciar os vinhos, a sentir o verdadeiro sabor da apreciação, que você não bebe só por beber, você vê que dá muita diferença de uma taça pequena de vidro, grossa, para uma taça assim de cristal, uma taça mais refinada, sabe? Parece que o vinho muda totalmente de gosto. Então, pra mim, a taça é uma coisa que não pode faltar. Tem que ter uma taça boa, uma taça fina, uma taça mais refinada. Mas então vamos começar agora a falar da parte boa, que é da parte dos vinhos. Então eu separei aqui nessa bancada alguns vinhos, desde vinhos mais em conta, vinhos mais leves, até vinhos um pouco mais refinados. A primeira coisa que as pessoas me perguntam: Vanessa, você bebe vinho doce ou você bebe vinho seco? Mas vou falar pra vocês, o vinho doce, aquele vinho suave, ele é um vinho inferior.
tá? Muita gente começa, eu comecei bebendo vinho docinho, vinho suave, vinho de garrafão. Só que é um vinho mais inferior, sabe? Ele é feito com as uvas mais inferiores e adocicado, entendeu? É assim como tomar um café adocicado. Eu não gosto de café doce porque eu acho que tira o gosto da essência do café, sabe? A mesma coisa acontece com vinho. É normal as pessoas começarem a beber vinho doce, mas com o tempo você vai mudando o teu paladar e você vai querendo coisas mais finas, mais requintadas, sabe? Quanto mais você bebe o vinho, mais o teu paladar vai ficando aguçado, mais você vai ficando enjoado, e isso é uma realidade. Eu vou contar uma história que é bem legal e que vai ajudar muita gente aí que fala: ai, Vanessa, eu queria beber uns vinhos mais finos, mas eu só gosto de vinho doce, eu só gosto de vinho de garrafão. Só que a história da minha mãe é muito interessante, porque minha mãe também só gostava de vinho doce. E até um tempinho atrás, sabe o que ela fazia? Ela ia nos lugares, ia nos restaurantes, a gente pedia os vinhos secos e ela pedia adoçante para colocar na taça de vinho dela. Então essa é uma dica engraçada, mas que eu dou para as pessoas, porque tem gente que realmente não consegue tomar um vinho seco e gostaria de tomar, gostaria de ir no restaurante tomar. Então o que ela fazia? Ela colocava 3 gotinhas de adoçante no vinho seco. O pessoal aí que é profissional, aí o sommelier da vida, vão ficar furiosos, né, sabendo disso, mas a gente não pode, cada um tem o seu gosto, né? Então ela gostava disso e ela bebia o vinho doce assim com adoçante. Com o tempo ela foi diminuindo a quantidade das gotinhas de adoçante e hoje ela não consegue mais tomar o vinho adoçado. Então hoje ela gosta daquele vinho mais intenso, mais encorpado, mais seco possível, sabe? Então é isso que eu falo, você vai acostumando o teu paladar. Então se você gosta de vinho doce, não tenha vergonha, sabe? Começa a fazer isso, não fique pensando no que os outros vão achar, ninguém tem que achar nada. Você tem que tomar o que você gosta, então faz isso aí, você vai ver que com o tempo você vai diminuindo o teu paladar doce e vai aguçando ele para gostar de uma coisa mais seca. Mas então, essa é uma história muito interessante que eu queria começar o vídeo com isso e agora vamos falar dos vinhos mesmo. Muita gente me pergunta assim: Vanessa, quero começar a apreciar vinho, eu gosto de vinho, mas quero começar a tomar vinhos melhores, ou quero começar a beber um vinho de garrafa, né, que as pessoas falam, né, quero comprar um vinho de garrafa, mas eu vou no mercado e olho aquela adega e não sei o que pegar, não sei o que comprar. Então, eu recomendo que vocês iniciem realmente com vinhos mais leves. Os valores dos vinhos vão dizer muito sobre eles, então os vinhos ali na faixa de 20 a 30 e poucos reais são de uma categoria de vinho. Aí depois a gente tem os vinhos de 40 a 60 reais, mais ou menos, não tô falando nada específico, tá? Mas mais ou menos. Já é uma outra classificação de vinhos, eles já ficam um pouco mais refinados. E depois os vinhos de mais de 100 reais, que são vinhos realmente mais finos. Existem garrafas até de 20 mil reais. Mas a gente não vai abordar isso aqui no vídeo aqui, tá? Que é tudo mais simples. Mas assim, ó, eu comecei a beber vinho dessa vinícola aqui, da Contitura. Tenho 2 garrafas aqui de diferentes categorias. Mas esse é um vinho que você encontra geralmente em qualquer mercado. O reservado é o vinho mais básico deles, um dos vinhos mais básicos deles, né? Então se você tá começando nesse mundo, eu comecei com o reservado, então eu comecei com ele, que é um vinho mais barato e mais leve. Aqui eu tenho o Fronteira, que é um vinho também mais em conta da vinícola, e o Exportação Selecto, que também é um vinho um pouco mais em conta, é mais difícil de encontrar esse aqui. O Fronteira também não é em todo o mercado que tem, mas o reservado deles vocês encontram em qualquer mercado. Aqui em casa a gente gosta muito dos vinhos aqui da nossa região, do Rio Grande do Sul, a gente valoriza muito os vinhos daqui, e a gente gosta também dos vinhos chilenos e dos vinhos argentinos. Os vinhos uruguaios a gente conhece pouco, sabe? A gente não compra tanto, mas também são vinhos que nos agradam muito. A gente já não conhece tanto, assim, de vinhos italianos, vinhos portugueses, por exemplo, a gente não conhece tanto. Então eu vou falar aqui basicamente de vinhos brasileiros,
chilenos e argentinos. O reservado, que é um vinho de entrada, vamos dizer assim, você vai pagar mais em conta, vai pagar tipo 26, 30 reais, 25, dependendo do mercado. Mas é um vinho mais leve, que até mesmo o Cabernet Sauvignon, que é uma uva mais intensa, uma uva mais forte, do reservado vai ser um vinho mais leve, sabe? Então eu recomendo que vocês entrem por aí, mais ou menos. Tá, outra coisa, assim ó, tem as uvas, muita gente também tem essa dificuldade de saber qual uva comprar. As uvas são assim ó, tem desde as uvas mais leves até as uvas mais intensas, né? Eu recomendo que vocês comecem com uvas mais leves. É o caso do Pinot Noir, que é um vinho que muita gente até nem conhece, as pessoas estão acostumadas só a escutar falar do Cabernet Sauvignon, né, que eu acho que é o mais famoso, o mais famosinho mesmo. Mas o Pinot Noir é um vinho mais leve. Eu tenho aqui uma garrafa da vinícola Zanotto, que é uma vinícola aqui da cidade de Vacaria, que a gente aprecia muito os vinhos. Esse é um Pinot Noir da safra 2019. Esse negócio da safra também influencia muito. Às vezes você fala assim, ó, eu amo vinho Zanotto Pinot Noir. Mas você amava o vinho Zanotto Pinot Noir da tal safra, da safra, por exemplo, 2017, por exemplo. Mas na safra 2019, o tempo influenciou, foi mais chuvoso, sabe? Então muda muito a uva. Então você tem que ter isso na cabeça, sabe? Que você vai comprar o vinho Pinot Noir de uma safra, vai ser diferente da outra safra. Cada safra muda. Às vezes não dá tanta diferença, mas esse é um exemplo de vinho que da safra, eu acho que foi 2018, ele era mais intenso. E agora na safra 2019, ele ficou mais leve, porque choveu mais, enfim, o clima influenciou que ele ficasse bem diferente mesmo, que ficasse mais leve. Mas enfim, é um vinho de entrada, assim, um vinho mais leve. Outro vinho um pouco mais leve é o Carmenère, que eu tenho aqui também, da Conceitoro, que também é uma coisa assim que não é tão intensa. E já o Cabernet Sauvignon, que é o mais famosinho, né, que é o mais conhecido, essa é uma das uvas mais intensas, uma das uvas mais fortes, com aquele gosto mais amadeirado, sabe? Eu comecei tomando o Cabernet Sauvignon, porque era o mais famosinho, era o mais fácil de encontrar, enfim. Mas ele realmente tá lá na escala mais alta dos vinhos, das uvas mais fortes, sabe? Tá, mas falei então aqui dos vinhos mais leves, os vinhos de entrada, né, os mais em conta. Aí aqui na minha bancada vem vindo com os vinhos que são um pouco mais refinados. Aqui é um vinho que eu gosto muito, já vou dar a dica pra vocês, o La Linda. Ele é um vinho da Argentina, que é da vinícola Luis de Bosca. E esse aqui é um rótulo um pouco mais em conta, um rótulo um pouco mais acessível da vinícola. Tem outros, até tem um aqui que ele é um pouco mais refinado, bem mais refinado. Mas esse vinho vocês vão pagar no Brasil, eu não sei, eu acho que 70 reais. Não sei, eu comprei ele numa viagem pra Argentina, paguei bem mais em conta. Mas assim, já é um vinho mais refinado, sabe? Já é um vinho um pouco mais encorpado. Sim, outra coisa, esse negócio das barricas de carvalho, às vezes os vinhos ficam lá, tipo, por 12 meses. Geralmente são vinhos mais encorpados, vinhos mais refinados, sabe? Eles vão ter um valor um pouco mais elevado. Mas esse aqui, pra quem tá procurando um vinho assim que não é tão caro, mas é um vinho melhor, eu recomendo muito La Linda. Amo esse Malbec da safra de 2018, acho muito maravilhoso. Pra mim, hoje, a melhor uva no meu gosto é a Malbec. É a uva que eu mais me identifico hoje, sabe? Porque ela não é assim, com aquele gosto tão amadeirado, pra vocês entenderem. A uva Malbec, geralmente ela tem assim uma pegada mais, que no fim você sente tipo uma baunilha, aquela coisa mais, sabe? Tipo mais docinha assim. Mas não é que ele seja doce, mas você sente aquela coisa assim. Geralmente não tem aqueles taninos tão fortes. Tanino, pra vocês entenderem, é da casca e da semente da uva. Sabe quando você morde uma semente de uva que vem aquela coisa amarga aqui bem no meio da tua língua, bem no centro da língua? Esses são os taninos dos vinhos, que a gente encontra nos vinhos também. Então tem vinhos que tem esses taninos
mais intensos, que quando você toma ele seca a tua língua nessa parte de cima. E tem também a acidez, que é quando você bebe e parece que dá uma salivadinha aqui na parte lateral da língua, sabe? Então tem vinho assim que é mais frutado, tem essa acidez maior, tem vinho que tem esses taninos mais intensos, que é mais amadeirado, que é mais seco, mas isso varia muito assim de vinho para vinho, de uva, enfim. Aí tem um outro vinho aqui que eu gosto muito, que é esse vinho, gente, essa garrafa maravilhosa. Esse é um blend, também é um vinho argentino. E o que é o blend? O blend é uma mistura de uvas. O Felipe não é tanto de blend, sabe? Ele gosta assim mais dos vinhos que é uma uva específica e ponto. Eu gosto de blend. Então ele é um vinho que ele é cortado, né? Esse aqui, por exemplo, tem 60% Malbec, 20% Cabernet Sauvignon e 20% Cabernet Franc. Então é uma mistura de uvas, sabe? Eu acho interessante esse tipo de vinho, eu gosto dessa mistura. O Felipe não é tanto, então isso varia muito do gosto. Esse é um vinho muito bom, com a garrafa pesada. Geralmente as garrafas pesadas são vinhos melhores. E quando você pega um vinho, por exemplo esse aqui, ele tem a garrafa mais leve. Aqui tem um Gran Reserva. Isso vocês podem observar também no mercado. Vinhos com a palavra reservado são vinhos mais em conta, vinhos mais inferiores, vinhos mais leves. Quando tem escrito reserva, já é de uma qualidade melhor da vinícola. Quando é Gran Reserva, é mais do que o reserva, né? Tem uns que escrevem também reserva especial, que geralmente são vinhos um pouco mais refinados. Aqui eu tenho, ó, pra falar pra vocês, ó, pra dar um exemplo. Esse é um reserva, que é um vinho também um pouco mais refinado. Um Carmenère de 2015. Então, assim, geralmente os vinhos mais novos, né, eles são mais leves. Os vinhos que ficam em barrica de carvalho, os vinhos mais antigos, eles são vinhos mais encorpados. Nós gostamos de vinhos mais encorpados. E aqui é um exemplo de um vinho mais refinado, que é o Louis de Bosca, da mesma vinícola, né, aqui do La Linda, mas esse aqui é uma seleção mais especial. Olha, ele fica 12 meses em barricas, é um vinho mais encorpado, um Cabernet Sauvignon 2017, e que a gente tem esse tipo de vinho assim para ocasiões um pouco mais especiais, sabe? Tipo Angélica Zapata, que é um vinho que a gente gosta bastante também, que é um vinho também mais refinado, sabe? Um vinho encorpado, nossa, um vinho maravilhoso. E aí para ocasiões mais especiais. Mas eu acho que é basicamente isso que eu tinha para falar sobre vinhos tintos. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco. Resumindo, vinhos mais baratos, né, geralmente mais leves. Geralmente Pinot Noir, Carmenère são mais leves, Malbec, Cabernet Sauvignon, vinhos mais intensos, mais fortes. Esse negócio que eu falei pra vocês também ali de vocês escolherem no mercado, aí quem é bem iniciante, reservado, os mais em contas, reserva um pouquinho melhor, Gran Reserva já é mais refinado, geralmente pelo preço, os vinhos ali mais baratos, né, 20, 30 reais, depois 50, 60, 70, aí depois tem os mais caros. É claro que não é uma regra isso, mas a gente consegue avaliar mais ou menos os vinhos em relação ao preço que eles custam. Não necessariamente os vinhos mais caros, os vinhos caríssimos serão melhores que os vinhos mais em conta. Geralmente eles são mais encorpados, eles ficam em barrica, tem esse tempo de maturação. E só para finalizar o vídeo, por que a gente balança a taça de vinho assim, né? Não é só para bonito, é que dessa maneira vai, como é que eu vou explicar? Vai pegar mais oxigênio no vinho, você vai aerar o vinho. E aí, se você cheira antes de fazer isso o vinho e faz isso aqui e cheira novamente, você vai ver que os aromas ficam muito mais intensos. Então é uma maneira do vinho entrar em contato ali com o oxigênio e ficar com essa intensidade maior, sabe? Os aromas, eles ficam todos afloradinhos. Então é por isso que a gente faz esse processo assim. Então façam o teste em casa. Primeiro cheirem o vinho, aí vocês dão essa balançadinha assim pra aerar o vinho, e aí cheire novamente pra você ver como os aromas ficam mais intensos mesmo. E assim, eu acho que o fato de beber vinho pra mim não é beber por beber. Eu gosto de apreciar o vinho mesmo, uma bebida, sabe, que você consegue sentir
tantos aromas diferentes nela, você consegue sentir tantos sabores diferentes. Cada vinho, cada safra é diferente. Se você for numa vinícola acompanhar o processo de produção dos vinhos, é uma coisa tão interessante, sabe? Que você fica realmente apaixonado pela produção dos vinhos, fica apaixonado por esse mundo de vinhos. Então aqui a gente gosta assim de realmente apreciar o vinho. É uma bebida que você não toma assim igual uma cerveja, né? Que você enche no copo e vira e tal. Não, o vinho você toma lentamente, conversando, vendo um filme. Como eu falei, quero deixar claro que eu não sou nenhuma especialista, eu posso ter usado palavras bem leigas aqui, mas aqui eu sou leiga mesmo, só que eu gosto de vinho, então eu entendo um pouquinho de vinho e é isso que eu quis passar pra vocês, sabe? A opinião de uma pessoa que realmente aprecia vinhos. Quero muito fazer um curso profissional, quero fazer alguma coisa nessa área aí de sommelier, é um grande desejo que eu tenho, o Felipe também. Mas enfim, enquanto isso a gente fica assim falando mesmo no amadorismo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenham tirado algumas dúvidas e aguardem que em breve teremos a segunda parte desse vídeo, que é a parte dos vinhos brancos e dos espumantes. Um super beijo e até a próxima. Tchau!